Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje ele vai ser aquele vídeo mais intimista, que eu vou fazer uma make aqui com vocês sem muitos cortes. E o tema, como vocês já viram aí na capa do vídeo, é sobre as maquiagens que eu sempre tive vontade de comprar e eu consegui realizar esse sonho e comprá-las. Então eu vou conversando com vocês aqui um pouquinho e tentar explicar por que eu queria aquela maquiagem específica, em que ocasião eu comprei, enfim, não de todas, mas vai ser um bate-papo que eu sei que vai surgir esse assunto aí no decorrer do vídeo. Então, sem enrolar muito, vamos embora já começar. Minha pele aqui, ela tá preparadíssima, já coloquei minha skincare, o meu protetor solar, e eu já vou começar com um primer. O primer, gente, que eu sempre quis comprar e eu consegui finalmente estar com ele nas minhas mãos, já faz uns 5 anos mais ou menos. É esse aqui da MAC, super conhecido e comentado aqui na internet, ainda nos primórdios da internet, mas faz apenas 5 anos que eu consegui comprar, que é o Strawberry Cream da MAC. Esse primer, eu comprei ele, gente, numa ocasião em que eu estava precisando me arrumar para ir para o casamento de uma amiga minha. Para quem não me conhece, eu moro aqui na Inglaterra, já faz 11 anos e eu sou casada, meu marido é irlandês. E no Brasil, eu não tinha muito acesso, quase zero, na verdade, a produtos importados. O que eu conhecia era Avon, Natura, e mesmo assim era muito mais Avon do que Natura. E aí, em 2020, eu precisei ir ao casamento dessa minha amiga. Eu vou contar essa historinha rapidinho aqui pra vocês enquanto eu espalho esse primer. E ela mora em Londres. Na época, eu já estava aqui em Manchester e daqui para lá de trem dá mais ou menos 3 horas e meia. Só que era na época da pandemia, 2020, inclusive o casamento dela foi adiado 2 vezes, até que essa data ela foi confirmada para setembro de 2020. Então eu pensei, eu preciso eu mesma fazer uma maquiagem digna de um casamento. Era durante o dia, somente aqui se chama Registry Office, que é como se fosse o cartório no Brasil. E depois tinha uma singela celebração, né, num restaurante para poucos convidados por causa da restrição da época. Mas eu queria fazer uma maquiagem que de fato parecesse um pouco mais profissional. E aí eu nem tinha canal ainda. Eu comecei a fazer minhas pesquisas no YouTube sobre produtos mais adequados e maquiagens também para que eu pudesse me inspirar. E eu não era muito habilidosa, digamos assim, para fazer uma maquiagem mais elaborada. Daí eu pensei, eu vou comprar produtos bons, que as chances de dar errado são menores. Bom, era assim que eu pensava, né? E assim eu fiz. Então eu comprei bastante produtos da MAC, inclusive, nessa ocasião. E um deles foi esse primer, que aí eu entendi a função do primer e eu percebi que se eu investisse nele, até pela quantidade, vem 30 ml, se eu não me engano, 50 ml de produto aqui nessa embalagem, é bastante produto, né? Daí eu pensei, bom, eu vou investir em produtos bons, que aí eu vou ter menos chance de ter uma maquiagem borrada, mal feita. Obviamente não é garantia, mas as chances seriam menores, né? Eu acho que o acabamento daria um melhor resultado. E assim eu fiz, eu comprei então o primer base, comprei alguns outros produtinhos que na época eu achei que seriam as melhores opções. E por isso me traz essa memória afetiva também, esse primer, que foi para uma ocasião especial, que foi o casamento da minha amiga. Inclusive eu comentei com ela várias vezes já a respeito disso. E que foi através dessa compra, minha primeira compra, digamos assim, substancial de maquiagens importadas, né? Que para o Brasil são maquiagens importadas e aqui o acesso ele é mais facilitado, né? Então foi ali que eu comecei a investir mais em produtos mais caros, mais profissionais, e um deles foi esse primer aqui da MAC. E eu não me arrependi, realmente ele é um primer que oferece muito mais hidratação, glow, mas ajuda também a manter a base sem abrir, sem craquelar e durar a sua maquiagem. Eu sinto que esse produto entrega esse resultado sim. Então esse foi o primer.
Agora, vou mostrar pra vocês a base que eu sempre quis usar. Quando eu falo assim, sempre quis, eu quero dizer que foi a partir do momento que eu comecei a me interessar mais sobre o assunto maquiagem. Eu vou desenvolver um pouco mais esse assunto aí mais pra frente. E a base escolhida foi essa daqui, da Charlotte Tilbury, a Airbrush Flawless Foundation. É uma base que toda vez que eu assistia alguém aplicando ou apresentando essa base ou alguma resenha, cada vez me dava mais vontade de testar. E não só pelo produto em si, mas obviamente, né? A marca Charlotte Tilbury já tem um apelo em si, a visualização que a gente tem da marca, né? A forma como ela é apresentada no mercado já chama bastante atenção. Com licença, gente, que eu acho que eu tenho um pelo de gato aqui no meu rosto que tá me incomodando pra falar. Mãe de pet é assim, né? Acho que saiu. Mas continuando, então falando aqui da base da Charlotte Tilbury, é uma marca que realmente muitas pessoas falam muitas coisas boas. Ela em si é muito convincente da própria marca. Todas as vezes que a gente está assistindo, pelo menos quando eu estou assistindo vídeos de maquiagem, vira e mexe aparece uma propaganda da marca e onde é ela mesma, a Charlotte, que está apresentando os produtos da linha dela. Então, foi uma marca que já me conquistou pelo nome em si e a base cada vez mais. Quando eu assistia conteúdo mostrando a base, eu ficava mais interessada. Essa cor que eu escolhi é 5.5. Ela fica um pouquinho só amarelada, mas nada demais. Mas ela tem uma cobertura bem alta. Então, não vou aplicar muito, porque às vezes eu exagero, fico com vontade de usar o produto. Vocês também são assim? Quando eu gosto muito do produto, principalmente base, produtos de pele, eu acabo tendo a tendência de aplicar um pouco mais do que deveria, por gostar muito do produto, né? Só que com a base, principalmente, a gente tem que ter esse cuidado, né? E quando ela tem uma cobertura alta, como é o caso dessa base, se você passar do ponto, acaba ficando feio, o acabamento não entrega o resultado que deveria entregar. Uma base de cobertura alta em excesso deixa a pele muito carregada, né? Então, eu procuro ter esse cuidado aqui. E aí, o que eu faço? Como vocês estão vendo aqui, olha, eu já começo a espalhar o produto com o dedo, que eu acho que assim já ajuda a uniformizar antes de vir com a esponjinha. Uma base assim de cobertura alta, eu gosto de vir com a esponjinha úmida, em vez do pincel. Eu prefiro deixar o pincel para bases que são mais emolientes, mais hidratantes, porque a esponjinha vai acabar absorvendo um pouco mais. Mas a esponjinha, ela ajuda a assentar, né, o produto, o que também é muito bom. Mas eu vou comentar aqui, enquanto eu tô espalhando a base, onde que surgiu o meu interesse maior sobre maquiagens. Quando eu morava no Brasil, eu saí de lá em fevereiro de... Não, foi maio de 2015. Logo depois que eu casei. Nós casamos no Brasil, nós casamos em 2014, em julho. E aí ficamos lá na casa da minha mãe por quase um ano, até que nós decidimos vir para a Europa. Fomos primeiro para a Irlanda, ele estava terminando o PhD dele. E aí depois que ele terminou, nós dois começamos a procurar trabalho, né? Para que nós pudéssemos ter a nossa vida de casados, finalmente. E aí eu tive a primeira proposta de emprego para vir para Manchester, na cidade que eu moro aqui na Inglaterra. E nós viemos em fevereiro de 2016, né? Nossa, eu tô olhando aqui, essa base tá clara agora pra mim, né? Mas eu sei por quê. Porque quando eu comprei essa base, eu estava, gente, com aquela cor que eu costumo dizer de cebola descascada, sabe? Que aqui na Inglaterra o sol é artigo de luxo. Então, como ele saiu há pouco tempo atrás, de ficar mais de uma semana aí brilhando, então eu acabei pegando mais sol do que normalmente eu pego aqui. Mas aqui a gente conserta depois com bronzer, com outros produtos. Mas, de fato, olha, ela tá mais clara do que a minha pele está no momento. Mas continuando, né? Quando eu cheguei aqui, eu ainda não tinha essa paixão por maquiagens que eu comecei a desenvolver a partir
dessa compra que eu fiz para o casamento da minha amiga. Meu conhecimento, a minha relação com maquiagem era muito simples, muito básica. Como eu falei para vocês, eu tinha acesso às maquiagens de Avon, nem Boticário. Eu acho que naquela época nem era muito comum ter produtos Boticário de maquiagem que as pessoas pudessem comprar com facilidade. A não ser que fosse na loja, escolher. É o que eu me lembro. Eu me lembro muito, assim, de escolher maquiagens nos catálogos da Avon. Então, quando eu precisava me arrumar para ir para um casamento, uma festa, um aniversário, gente, eu não tinha nem base, para vocês terem noção. Nem base, nem corretivo. Eu passava um hidratante na pele, um pó, máscara, uma sombra, lápis de olho. Anos 2000, anos 90 era muito lápis de olho, quem lembra? Aquele lápis pretinho, sem esfumar, aqui na linha d'água. E um batom, era isso. Blush, né? O blush também. Iluminador eu não tinha primer, eu não tinha lápis de sobrancelha. Nossa, eu lembro que algumas fotos minha sobrancelha total apagada. Tão diferente dos dias de hoje, né? Mas, obviamente, temos mais produtos e é muito mais divulgado hoje em dia. Mas, na época, realmente, eu não tinha esse acesso. E aí, só aqui mesmo é que eu comecei a ver mais opções e ter pessoas falando sobre maquiagens, amigas mais próximas, me apresentando os produtos que, de fato, eu não conhecia. Continuando, eu vou só mostrar para vocês qual é o corretivo e eu já falo para vocês como terminou essa história. O corretivo, então, que eu sempre quis ter é esse aqui, da Tarte. Muita gente falava, né, a respeito da Shape Tape, que é esse corretivo aqui de alta cobertura, inclusive altíssima cobertura. E o meu é na cor 29N Light Medium. E ele é um corretivo que eu gostei de testar. Matei minha curiosidade, mas não é aquele corretivo que eu sou apaixonada. Ele fica até agora já assim no fundo da gaveta. Algumas vezes eu pego para usar, mas não tão frequente quanto na época que eu comprei. Inclusive, por ele ter uma alta cobertura e ser um pouquinho mais sequinho, eu procuro usar ele com uma base um pouco mais fluida, mais hidratante, para dar um equilíbrio. Vamos ver se vai dar certo aqui, porque essa base da Charlotte é bem mate, não bem mate, né? Mas ela tem uma cobertura alta. E eu vou usar já a esponjinha, vou espalhar inclusive com a própria esponjinha, porque com o pincel ele acaba mantendo muito mais a cobertura, mas eu quero dar uma suavizada aqui, já que ele é um corretivo de alta cobertura também. Mas continuando a história, gente. Quando aconteceu a pandemia, que as pessoas começaram a ficar muito dentro de casa, né? Você tinha que se entreter de alguma forma dentro de casa, né? Então eu descobri o YouTube, eu digo assim, não que eu não soubesse da existência do YouTube, mas eu passei a ser muito mais frequente no YouTube, como telespectadora, digamos assim. E aí eu descobri os canais de maquiagem através dessa pesquisa que eu fui fazer pro casamento da minha amiga. O que aconteceu foi, o algoritmo do YouTube percebeu que eu estava ali, né, interessada no assunto e começou a bombar vários vídeos e canais de maquiagem e eu cada vez mais viciada em assistir. Não só em assistir, depois eu comecei a ficar curiosa para testar os produtos. Comecei a entender melhor o que cada produto tinha de função e com isso, obviamente, com consciência, comecei a investir um pouco mais. E aí eu comecei, né, a ter de fato uma coleção de maquiagens, que até então eu tinha uma base, que foi a que eu comprei para o casamento, um corretivo, um bronzer, não, acho que não foi nem bronzer, eu acho que eu comprei só o blush, foi só o blush e o pó, não cheguei nem a comprar bronzer, mas aos pouquinhos eu fui aumentando minha coleção. E aí cheguei ao ponto de ver o número de maquiagens, de diversidade que eu tinha, e aí eu pensei, quero colocar em uso, mas eu não preciso me maquiar todos os dias necessariamente. E foi daí que surgiu a ideia de ter o canal. E aí eu vou emendar nesse assunto. Se vocês têm curiosidade para saber, eu vou contar por que eu abri esse canal faz 3 anos. Exatamente 3 anos que eu abri o canal. Então, olha, já apliquei aqui o corretivo,
Tá vendo como ele entrega uma cobertura bem alta? Mas acho que ficou ok aqui com essa base, não ficou nada muito carregado. Bom, o próximo produto que eu quero mostrar pra vocês, que eu sempre tive vontade de comprar desde que eu comecei a entender um pouco mais do universo de makes, não acho que vai ser uma novidade pra vocês, mas que muita gente tem essa vontade de conhecer, né? Quem ainda não conhece, é o blush líquido da Rare Beauty. Eu acabei comprando várias cores aos pouquinhos, né? Não tudo de uma vez. Hoje, se eu não me engano, eu acho que eu estou com 8 cores diferentes do blush. E esse que eu escolhi para make de hoje é a cor Worth. E aí eu gosto de aplicar assim, no dorso da mão. No início eu tava aplicando direto no rosto, mas tava dando mais trabalho para espalhar, então eu preferi começar a fazer dessa forma. Ah, esse blush, o pincel de blush da própria marca da Rare Beauty, ele é maravilhoso, gente. Eu gosto muito desse pincel pra fazer a aplicação de blush líquido. E aí, olha, assim eu acho que fica mais prático, porque aí eu não gasto muito tempo pra esfumar as bordinhas. Depois eu posso vir também com a esponjinha pra ajudar a fazer esse esfumado aqui. E aí eu vou concentrar aqui, fica bem parecendo palhacinha, né? Mas a gente já vai consertar isso aqui. Concentro aqui no meio e depois eu vou arrastando aqui, olha, as bordinhas pra trás, tá vendo? E fazendo um esfumado, tirando qualquer marcação, ó. Ele é um blush muito fácil pra você esfumar, né? A praticidade desse blush, eu acho que é o que ganhou o coração das pessoas, né? Fora que ele é muito bem pigmentado, mas esse muito bem pigmentado não dificulta a aplicação e faz com que o produto renda bastante, porque uma embalagem dessa vai durar a vida inteira, né? Aqui vem, se eu não me engano, 7 ml, 7,5 ml de produto. E vocês viram, né, que eu coloquei aqui no dorso da minha mão. Olha, ainda tem até bastante para usar se eu quiser. Mas não vou pigmentar muito não, vou só botar só mais um pouquinho aqui no meio. Acho que hoje eu vou fazer um pouquinho aqui no nariz. Às vezes, muito raramente eu faço isso, assim, dar uma emendadinha, mas bem suave, né? Pra não deixar pigmentado do jeito que fica aqui, se ficar aqui também fica estranho, né? Então, de vez em quando eu faço isso, que aí dá um ar assim de saudável, né? Como se você tivesse pego um solzinho. Eu amei esse blush. Todas as cores que eu tenho eu gostei bastante. E foi um blush que eu desejei bastante ter. Desde que a Rare Beauty lançou esse blush, foi um produto que eu fiquei muito de olho. E aí aproveitei as promoções que de vez em quando aparecem aqui. De vez em quando não, eu não posso nem reclamar. Aqui aparecem muitas promoções. E são promoções que valem muito a pena. De 20%, 30%. Com cupom de desconto, e aí conforme você vai comprando, você também acumula pontos com a determinada loja que você está comprando. Não é só a Sephora ou Sephora, como vocês quiserem falar. Aqui existem outras lojas que essa competição é boa, né? Porque acaba dando mais opções para o consumidor, mais promoções, né? Mais desconto, é sempre bom. E aí, quando eu comprei, experimentei, eu falei, vou começar a comprar outras cores que eu também penso que eu vou gostar. E aí eu aumentei a minha coleção aí de blushes da Rare Beauty. Mas olha, ele é bem prático, dá essa corzinha assim. Você pode ficar só com o blush líquido, não precisa depois vir com o blush em pó. Se você quiser algo bem natural, né? Não muito marcado, eu acho que fica perfeito desse jeito, olha. Bem bonito, né? Toda vez que eu aplico, eu fico assim olhando pro espelho e vendo realmente como esse produto vale a pena ter na sua coleção. E eu fiquei bastante feliz com essa compra. Vamos agora então selar essa pele. Eu vou selar porque os outros produtos agora que eu vou usar não são cremosos ou líquidos. E o pó, gente, que eu tava de olho já há algum tempo e esperei uma promoção que foi na Sephora Sale que teve recentemente. Eu trouxe até um vídeo aqui também, falando sobre esses produtos que eu comprei nessa ocasião.
E entre eles estava esse pó, gente, que eu fiquei de olho há bastante tempo. Ele é um pó caro, raramente entra em promoção. E aí chegou a vez de eu conseguir comprá-lo, que é esse pó rosa, o famoso pó rosa da One Size. Ele é um pó grande, tá? É uma embalagem razoavelmente grande. Aqui vem, deixa eu ver pra vocês, a quantidade de produto. Engraçado, na embalagem aqui não tá dizendo, mas parece ter, pelo menos, digamos aqui, pela experiência de embalagens de pó solto que eu tenho, deve ter pelo menos uns 22, 25 gramas aqui, acho que deve ser isso. Mas eu consegui comprar finalmente e não me decepcionei. Realmente ele é um pó muito fininho que traz um blur automático na sua pele. Depois que você sela, principalmente essa região aqui das olheiras, peraí que eu passei o dedo aqui, acho que não abriu a base não, mas vou só passar a esponjinha para ter certeza que a base está no lugar. Ok. Então, toda vez que eu uso esse pó aqui nessa região do corretivo, eu fico com aquele receio de botar muito pó, mas ele sempre dá certo. Ele é um pó muito fininho, que traz um blur perfeito para a pele, que disfarça poros. Ele é muito bom esse pó, de fato, ele vale cada centavo. Então, eu vou colocar aqui na tampinha, e ele tem esse dosador aqui, e tem essa tampinha, essa trava de... Ui! Agora saiu bastante. Saiu muito. Mas tem essa trava aqui de proteção, deixa eu mostrar pra vocês, que ajuda, né, a não fazer muita bagunça. O buraquinho que sai o pó é justamente nessa barra, tá vendo? Tem essa barra aqui das iniciais, né, da marca, o O, barra S, de One Size, e é nessa barrinha que sai o pó. Mas aí tem a travinha, qualquer coisa, eu boto o pó de volta ali e ele fica seguro. E eu peguei bastante mesmo, não vou usar isso tudo aqui não. Mas eu só achei um pouco diferente que quando ele sai em grânulos. Ele tem, olha, deixa eu só apertar aqui com o dedo. Não sei se dá pra vocês verem, olha, saem as bolinhas do pó. Não sei se é por ele ser muito fino, mas depois que ele se espalha na pele, ele fica, olha, bem, olha, translúcido, quase não se percebe mais ele. Muito bom esse pó. E aí eu consegui comprar, e aí toda vez que eu uso ele, eu fico impressionada com o resultado que ele entrega. Que de fato, ele vale, gente, ele vale o preço que custa, viu? Eu vou começar aplicando, então, deixa eu só tirar um pouco aqui da marcação das pálpebras, que corretivo sempre fica marcadinho aqui, né? Ainda mais a minha pálpebra, gente, eu tenho uma pálpebra gordinha, então sempre marca. E aí eu gosto de vir aqui primeiro, pra tirar o excesso. Eu tiro o excesso na tampinha, mas sempre fica um pouquinho, né? Olha, depois que aperta a primeira vez. E aí, depois eu venho trazendo. Olha como já apagou qualquer brilho na pele. Se você gosta de uma pele muito glow, que fique aparecendo, né, aquela hidratação da pele, talvez esse pó, principalmente aplicando desse jeito, não vai ser o ideal para você. Mas como eu tenho uma pele oleosa, e eu tenho que ter cuidado com o tipo de pó que eu tô aplicando, porque senão marca a minha linha de expressão, né? Eu tenho 46 anos, então a pele já tem linhas de expressão, então tem que ter cuidado também no tipo de pó que a gente vai aplicar e na quantidade também. Então, eu costumo fazer assim, olha, eu dou uma atenção maior na zona T, aqui pertinho do nariz, e depois eu venho com o pincel fofinho. Eu vou usar esse aqui, eu gosto bastante desse da Real Techniques. Ele é o 201. Ele é ótimo pra gente poder, olha, espalhar sem comprometer, sabe? A base, os produtos que você passou antes. Não vai abrir. Desculpa que quando eu boto a mão na frente, a claridade acaba estourando aqui na câmera, mas eu não quero fazer corte, gente. Hoje vai ser bate-papo com vocês, tá?
E vocês, me contem aí, como que vocês entraram no mundo da maquiagem? Me contem se tem alguma história interessante para vocês compartilharem aqui nos comentários. Como que vocês começaram a se interessar e assistir vídeos com esse conteúdo aqui no YouTube. Eu gosto de saber de histórias assim diferentes, né? Fatos curiosos. Olha, tá vendo? Ficou, olha, já bem translúcido na pele. Realmente deu uma apagadinha nos poros e não marcou nada aqui, olha, tá vendo? A parte do corretivo. Esse pó é maravilhoso, gente. É impressionante. Toda vez que eu uso, eu fico impressionada com ele. Então, sobrou. Como eu já imaginava, sobrou pó e nós não vamos desperdiçar, obviamente, porque, né, ele é bom e caro. Então, eu vou colocar aqui de volta. E sobrou foi muito, tá? Olha o tanto que tá aqui de volta. Pronto. E aí, ele se acomoda aqui de novo, no buraquinho. É até fácil de entrar, olha. Pronto. Resolvido. E agora, próximo produto. Eu vou mostrar pra vocês, tem um produto que ele não é necessariamente esse produto que eu estava de olho, mas era a embalagem dessa marca que tivesse essa característica, gente. Eu estou falando de nada mais, nada menos de Christian Dior. Essa daqui é uma embalagem acetinada, parece que é um tecido acetinado que tem aqui. Lindíssimo. Eu fiquei apaixonada quando eu vi a primeira vez. E eu comprei, na época, foi esse aqui, que é o iluminador. E comprei também um bronzer. E esse iluminador, gente, olha que coisa linda. Eu não gosto muito de iluminadores que sejam muito branquinhos, que eu acho que não combina muito com o meu fundo de pele. Eu gosto mais algo puxado para o rosé, champanhe, algo assim. Esse aqui, ele é o Dior Forever, na cor 001. Cor 001. E eu achei lindíssima essa embalagem. O produto em si também é muito bonito, mas eu confesso que eu fiquei de olho primeiro por conta da embalagem, que foi o meu primeiro produto assim em pó da marca Dior. Lindíssimo. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, né? Eu tô começando aqui pelo iluminador, mas eu ainda tenho o bronzer, tenho um bronzer aqui para apresentar para vocês e o blush em pó também. Então, vou aplicar agora aqui o iluminador. Ele é ótimo porque ele constrói aos poucos, então ele não dá aquele estouro imediato assim que você aplica, sabe? Gosto de aplicar aqui também, olha. Quando a gente aplica no nariz e bate a luz, eu acho lindíssimo esse efeito das maquiagens. É uma etapa que eu não pulo. E olha como é lindíssimo esse iluminador. Nossa, é uma marca maravilhosa, né? Tem alguns produtos da Dior. Já comprei base, corretivo, tem um primer também. E confesso, gente, eu acho que nenhum deles me decepcionou. Todos eles, de fato, têm qualidade nas suas fórmulas e vale muito a pena. Não é barato, mas eu preferi esperar a oportunidade de comprar com algum desconto que pudesse aparecer. Surgiu a oportunidade, eu comprei e não me arrependi. Lindíssimo, né? Próximo produto, agora nós vamos de bronzer. Vamos de bronzer. Esse bronzer, eu confesso que eu também fiquei animada em comprar, primeiro por conta da embalagem. Quando eu vi as pessoas manipulando, eu falei, nossa, que embalagem linda, um espelho enorme. Mas também o produto em si, depois que eu experimentei em mim, eu fiquei mais apaixonada ainda. E eu tô falando, olha, do bronzer Charlotte Tilbury. Olha o tamanho dessa embalagem, não? É produto para durar a vida inteira também, porque olha, vem com um espelho aqui, olha, enorme. E olha só, primeiro que a forma como eles colocaram o produto aqui nessa embalagem, eu achei que ficou tão bonito e
acho que deu um apelo assim de quero usar, não sei, foi essa sensação que eu tive na primeira vez que eu abri essa embalagem e vi esse produto. Lindíssimo, né? A cor que eu escolhi, deixa eu falar o nome do bronzer, ele se chama Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer e o meu é na cor 2 Medium. E foi uma cor que super deu certo pra mim. Pro bronzer, eu gosto... eu vou usar esse pincel aqui da Mascavo. Eu consegui com que minha mãe trouxesse pra mim alguns pincéis da Mascavo. Ela veio me visitar no Natal do ano passado. E gostei muito, tá? Inclusive, gostei bastante. Nesse Natal, eu estou indo pro Brasil. Vou passar o Natal com a minha família. Vai ser a primeira vez que eu vou passar o Natal no Brasil desde que eu saí em 2015, gente. Não que eu não tenha ido ao Brasil desde então. Eu já fui algumas vezes, mas não para passar o Natal. Então eu tô muito animada, porque agora minha referência de Natal aqui é só com frio, chuva, neve, casaco. E depois desses anos todos eu vou ter a chance de passar o Natal na praia, né? Na praia, sentindo calor. Eu sou do Rio, para quem não conhece. Então a gente se acostuma muito, né? A essa vida de ir à praia com frequência, final de semana, não tem muito o que fazer, chama os amigos e vamos à praia. Ir à praia é sempre um programa para quando você não tem nada programado, para quem mora no Rio, né? Então agora em dezembro eu vou visitar minha família, meu marido vai também, ele ama, ele é apaixonado pelo Rio. E eu vou tentar comprar mais uns pincéis, porque eu gostei bastante desses pincéis da Mascavo, viu? Eu achei eles muito bons. As cerdas aqui, olha, descarregam o produto de uma forma bem prática e não dá muito trabalho não para você esfumar. Gostei bastante. E voltando a falar aqui desse bronzer, olha, ele tem uma corzinha assim de neutra quente, mas que eu acho que super combina com o meu tom de pele. Olha que lindo esse bronzer. Nossa, eu fiquei apaixonada desde a primeira vez que eu usei. Eu vou até aplicar um pouquinho aqui embaixo também, porque como essa base, ela ficou um pouquinho clara pro momento que minha pele se encontra. Dá uma aquecidinha aqui, ó. E a gente consegue dar uma equilibrada também. E aqui, olha, na pálpebra, eu gosto muito de fazer isso aqui, olha, com bronzer, que dá meio que uma conectada aqui, olha, quando eu vier fazer a sombra. Fica ótimo esse efeito do bronzer. E assim, olha, ficou esse bronzer. Eu fiquei muito encantada com ele quando eu vi pessoas usando, pegando aqui a embalagem, olhando nesse espelho grande e não me arrependi. Foi uma compra muito bem feita. Vou só passar um pouquinho mais do pó solto, que eu acho que aqui deu uma marcadinha, só pra gente tirar qualquer marcação. Esse bronzer da Charlotte Tilbury, ele também tem uma textura entre cremosa e o pó. Ele não é totalmente pó, sabe? Tanto que ele dá uma agarradinha assim nas cerdas do pincel. Você sente que ele não é um bronzer em pó, né? Ele é cremoso, ele é meio cremosinho. Pronto, agora sim. E depois do bronzer, nós vamos de blush em pó. O blush em pó também é uma compra recente, que quando eu comecei a ver por aí, eu fiquei impressionada com o resultado dele, não só em relação à fórmula, mas também em relação à embalagem. E eu estou falando de Yves Saint Laurent, que tem esse blush aqui nessa embalagem lindíssima. Essa cor aqui que eu tenho, Make Me Blush. Não, Make Me Blush é o nome do blush, mas a cor se chama... Não, o número da cor é 37, não é nome, por isso que eu não estava encontrando. Essa é a cor 37. E ele é mate, é um blush bem bonito, ele puxa um pouco pro apessegado. E aí, pro blush,
eu gosto de aplicar com um pincel de... Quando é blush em pó, eu gosto de aplicar, olha, com um pincel assim que tem as cerdas bem mais macias e um pincel também onde as cerdas são mais longas. Esse aqui da Real Techniques é no número 400. Ele é um pincel ótimo para aplicação de blush em pó. Porque também tem isso, né, gente? Algo que eu aprendi com esses anos aí de curiosidade, né, em relação ao tema maquiagem, eu aprendi que esse tipo de pincel, ele vai depositar o blush de uma forma muito sutil. Você consegue pigmentar, mas deixando ele bem esfumadinho, sem marcação. Olha como é prático. Ele é um pincel super indicado para blush em pó. Ele é o melhor, não consigo ter o mesmo efeito aplicando com qualquer outro pincel. Ele é o melhor para entregar esse tipo de pigmentação, esfumado, enfim. Gosto bastante. Vou dar mais uma reforçada aqui. E ele é um blush, essa cor aqui, lindíssima também, olha. Deu uma aquecidinha boa na pele, bem bonito também, né? Eu amei, amei essa compra. Um blush também que tava aí na minha lista de desejos e agora tá aqui, olha, nas minhas mãos, parte da minha coleção de maquiagens. Bom, já temos bronzer, já temos iluminador, já temos o blush. Falando do iluminador, eu acho que eu vou dar uma reforçada aqui, porque depois que eu apliquei o blush e o bronzer, eu acho que deu meio que uma escondidinha, mas só um pouquinho aqui, olha, pra trazer ele de volta, tá vendo? Pronto. E vou aplicar um pouquinho aqui também, olha, embaixo da sobrancelha. Eu gosto de fazer esse efeito aqui, iluminado, que eu acho que fica bem bonito. Prontinho. Agora, o próximo produto, gente, é de sobrancelha. Que como eu falei pra vocês aí no início, eu não tinha muita consciência, assim, que a sobrancelha precisava também ter uma atenção, ser preenchida depois de aplicar base, corretivo, né? Que a sobrancelha dá uma apagadinha. E aí, quando eu comecei a usar produtos de sobrancelha, esse aqui foi o que de fato me chamou mais atenção e depois que eu comecei a usar, realmente fiquei apaixonada. Que é esse gel de sobrancelha aqui da Anastasia Beverly Hills. Ele já vem com cor e o meu, ele é na cor Medium Brown. E mesmo depois de eu ter clareado meu cabelo, que vocês viram, né, no final do ano passado, eu dei uma clareada, meu cabelo ele era bem mais escuro, e mesmo depois de eu ter clareado, não deu muita diferença não, eu consigo usar essa cor aqui, que minha sobrancelha também, né, ela é escura, média, de média escura, então não faria muito sentido eu mudar a cor da minha sobrancelha, né? Então, olha, eu gosto bastante desse produto, porque pela praticidade, olha, eu consigo aplicar sem ter muita precisão e ao mesmo tempo ele tá preenchendo e penteando os pelinhos. É um produto muito prático, principalmente se eu estiver correndo ou se eu quiser fazer essa make assim de dia, um pouco mais despojada, sem ter muito acabamento, tá vendo? É bem prático. Prontinho, olha a praticidade. Eu amei esse produto. Anastasia Beverly Hills é uma marca bastante conhecida e também muito respeitada no sentido dos produtos de sobrancelha. Eles são referência, inclusive, né? Nesse tipo de produto. Então, é investimento que vale a pena também. Agora, depois da sobrancelha, gente, nós vamos... Não, eu vou deixar a pálpebra, né, os olhos, por último. Porque esse é um produto que, de fato, eu esperei bastante para poder comprar. Então, eu vou deixar ele por último, tá? Vamos para os lábios. Nos lábios, o que que eu trouxe? Que foram produtos também que eu esperei um tempinho para poder comprar. Que no quesito lápis labial é esse aqui, da Charlotte Tilbury também. Já ouvi falar muito na época, né, que eu comecei a me interessar
sobre itens de maquiagem. Então eu ouvi bastante a respeito desse lápis, que é o Pillow Talk, muito comentado. Tenho certeza que vocês também já ouviram falar bastante. E esse aqui eu comprei na cor número 2 Medium, porque a cor original Pillow Talk eu achei muito clara para minha tonalidade, né? Então, essa cor aqui eu acho que ela é na pigmentação ideal para mim, que eu consigo ver um contorno, né, quando eu faço. Eu tenho até a cor original, que eu comprei para justamente testar, mas eu achei que ela ficou muito apagadinha, não consegui ver muita diferença ao fazer o contorno com aquela cor. Então, essa cor medium é perfeita. Então, eu vou fazer aqui, olha, o contorno. Deixa eu pegar um espelhinho menor, mais perto, né? Que fica mais fácil pra gente fazer contorno labial. Então, como não dá pra falar, né? Enquanto eu fizer um contorno, fica aí comigo e observe. Vocês viram que até essa cor número 2, ela fica quase apagada. Dá pra perceber que eu tô com um contorninho, mas é bem sutil, né? Opa, deu uma escorregadinha aqui. É porque eu tava com um balme antes. Então, quando a gente usa um balme labial, foi algo que eu aprendi também, né? E você vem com um lápis, em seguida, a tendência do lápis escorregar é grande. Então, eu normalmente tenho um papel higiênico sempre aqui comigo, vou fazer assim, que aí eu tiro qualquer excesso do balme, que aí fica mais fácil pro lápis ter aderência. Eu acho essa cor muito bonita. É uma cor sofisticada, mas eu acabo tendo que passar mais vezes, justamente pelo fato dele ter uma pigmentação, deve ser assim, 1 ou 2 tons acima do meu tom de pele. Então eu tenho que vir um pouco mais reforçando, né, esse traço para ele aparecer. Ai, belíssimo esse lápis. Muito lindo. E é isso. Lápis, Pillow Talk, Charlotte Tilbury, desejo adquirido. E agora de batom, gente. O que eu queria mostrar pra vocês de batom? Não é exatamente um batom. São batons da marca. E eu trouxe aqui, não são nem todos que eu tenho, porque aos pouquinhos eu fui comprando, fui ganhando de brinde com algumas compras que eu fazia. E eu acho que muitas pessoas que são apaixonadas por maquiagem compartilham do mesmo sentimento, de um dia poder ter uma mini coleção de batons, nada mais, nada menos de MAC. Pois é, gente. Isso aqui são alguns dos batons que eu tenho da marca da MAC e que eu tenho uma satisfação tão grande em poder vê-los ali à minha disposição por ser um ícone, né? É uma referência. Quem é apaixonado por maquiagem sabe o quanto significa você ter um batom da marca MAC, tê-lo ali à sua disposição, ter ali na sua bancada ou na sua necessaire e te dá aí a opção de escolha. Então, os batons em bala da MAC são de fato um desejo que eu sempre tive e que, graças a Deus ao meu trabalho, consegui realizar. Então, dessas cores que eu trouxe aqui, eu vou escolher, tem uma cor que combina bastante com esse aqui, esse lápis que eu acabei de aplicar, que é essa cor. Eu vou falar pra vocês qual é o nome dessa cor. Se chama Sell Out. Sell Out. É 542. Ele é da linha Lustre Glass. Ele não é mate, tá? Ele tem um acabamento mais hidratante. E eu vou aplicar aqui, vocês vão ver, olha. Tá vendo? Ele tem um fundinho rosado que super combina com esse lápis da Charlotte.
Ai, lindíssimo, lindíssimo. Toda vez que eu aplico essa cor específica, eu também fico assim, olha, com vontade de não parar de aplicar. É lindíssimo. Então, essa é a cor que eu trouxe para o vídeo de hoje. Mas eu tenho algumas outras cores que eu também sou apaixonada. E por ser o ícone batons MAC em bala, mais um produtinho aí que eu consegui tirar da lista de desejos e trazer para minha penteadeira. E agora, continuando, gente, nós vamos finalmente para os olhos. Para os olhos, eu guardei aqui para vocês, como eu disse no início, um pouco antes de aplicar os produtos de lábios, é uma paleta de sombras que não é só a paleta, mas é a marca, é como ela é apresentada, né? O que vem junto com a paleta, que toda vez que eu assistia um vídeo eu ficava, uau, não é só uma paleta de sombras, é muito mais do que isso, né? Para quem é amante de maquiagem, que tem sua própria coleção, é um desejo, sim. Tenho certeza que em algum momento, se você viu, você desejou ter uma paleta, pelo menos, dessa coleção. E eu estou falando, gente, nada mais, nada menos de Pat McGrath. Então, essa daqui é a paleta da Mothership. São várias, eu só tenho ela, porque, gente, ela é caríssima. Inclusive, aqui ela também é muito cara. E eu consegui comprar ela com 50% de desconto. Comprei essa paleta numa promoção que apareceu na Sephora daqui, faz um tempinho, com 50% de desconto. E eu quase não acreditei. Eu falei, é agora ou nunca, porque senão eu não tenho coragem de dar o preço cheio, gente. É muito caro. Mas finalmente consegui realizar o meu sonho de ter pelo menos uma Mothership comigo. E essa daqui, ela é a Mothership número 6, a Midnight Sun. E ela vem, olha, nessa embalagem maravilhosa, que você precisa, olha, abrir com essa linha que você tem que transpassar aqui, olha, para conseguir abrir a embalagem. Gente, não tem como. Toda vez que eu pego e abro, eu fico chocada com o cuidado, o luxo que tem essa embalagem aqui, né? Realmente é lindíssima. A paleta em si, eu vou tirar aqui, ela é pesadíssima, tá? Essa embalagem, ela pesa de verdade. E você vê aqui, olha, bem minimalista, pretinha, com as letras aqui em dourado, aqui na parte de fora, né, da paleta. Aqui atrás tem algumas informações, mas bem básicas, falando da marca Pat McGrath Lab. Nada muito preenchido aqui de informação. E a paleta em si, olha, gente, você abre, tem um espelho que não é... Gente, eu não consegui nem tirar, pra vocês verem. Eu não consegui tirar nem o plástico que protege o espelho, eu não tirei. Pois é, me julguem, não tirei. E aqui em si, nós temos as sombras, que também são lindíssimas, super usáveis. As brilhosas são, assim, coisa de outro mundo. De fato, são fórmulas únicas. Eu nunca experimentei nenhuma paleta de sombras, pelo menos as que eu tenho, que entreguem essa textura, principalmente falando das cintilantes, tá? Então, vamos embora fazer esse look. Eu vou começar fazendo... Eu acho que eu vou fazer um pontinho de luz. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Vou fazer o ponto de luz. Então, para começar, eu vou usar um pincel mais preciso, só para descarregar uma sombra mais escura no cantinho interno e externo. E a sombra que eu vou escolher... eu vou escolher logo essa daqui, olha, mais terrosa, que eu acho que ela vai combinar para esse tipo de maquiagem. E vamos lá. Então, vou começar aplicando aqui, olha, no cantinho interno. Olha como pigmenta essa sombra. Eu só, literalmente, depositei aqui, olha. É impressionante. Não é só a beleza da embalagem. O produto em si também entrega bastante. Que é importante, né, gente? Nosso dinheiro também não é capim, né? Não dá pra gente comprar tudo só
pela aparência. E olha, já pigmentou bastante. E aí agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no cantinho externo. Vou só depositar, depois eu venho espalhando. Faz tempo que eu não faço uma sombra assim, um pontinho de luz. Prontinho. Aí agora eu vou esfumar essa sombra. E aí eu vou pegar agora um pincel mais fofinho. Esse aqui. Esse aqui da Real Techniques. Esse aqui, ele é o pincel número 096. Nossa, esse pincel aqui, ele é tão apagadinho, o número, que eu quase nem consegui enxergar pra falar pra vocês. Ó, então eu vou começar esfumando assim as bordinhas. Só pra já dar aqui um acabamento. E olha como ela esfuma rápido, tá vendo? Não dá trabalho nenhum. O mais difícil é ficar segurando essa paleta, porque ela é bem pesadinha. Essa é a parte mais difícil. Mas, obviamente, é uma paleta para você ter só dentro de casa, né? Porque não é muito conveniente levá-la em viagem. Nem cabe, né, em nécessaire. Então, é paleta mesmo de colecionador. Nossa, esfumou muito rápido. Muito bom. E agora, eu vou fazer bem simples, gente. Não vou fazer muita coisa, não. E aí, eu vou pegar... eu tô querendo usar essa sombra verde. Vamos de verde hoje? Vou usar essa verde. Eu vou pegar com o dedo mesmo, essa daqui. E aí, eu já vou aplicar, olha, aqui no meio, pra fazer o ponto de luz. Prontinho. Aí agora eu volto com aquele pincel que eu tava esfumando. E eu vou fazer o seguinte, para eu unir essa parte aqui, eu vou usar uma outra cor. Eu vou usar... eu vou usar esse aqui, que eu acho que esse aqui vai ficar uma combinação bonita com essas outras duas cores que eu usei. Então, olha... Vou fazer assim, em cima do pontinho de luz. Que aí eu já deposito. E depois eu continuo só esfumando. Eu gosto de fazer desse jeito, depositando primeiro todas as cores que eu vou usar. E depois eu esfumo tudo. Porque eu acho que você poupa tempo, né? Você faz um esfumado só de uma vez. E aí eu uso um pincel assim, que ele é mais gordinho, com as cerdas mais compridas, porque aí ele não vai arrastar muito produto, né? Muita sombra de um canto pro outro. Vai literalmente só esfumar as bordinhas, tá vendo, ó? Agora eu já consigo fazer isso aqui, ó. Que o pincel já tá sem produto nenhum, sem sombra. Aí ele faz só um acabamentozinho aqui. E aí eu gosto de passar assim em tudo depois, tá vendo? Porque se arrastar um pouco de sombra vai ser bem pouquinho, que ajuda a esfumar, né? Bom, essa é a minha técnica, gente. Não sou maquiadora profissional, mas com esses anos aí que eu venho me maquiando com frequência, quase todos os dias, é o que eu vejo que dá certo pra mim. Tá vendo? Ó, esse esfumado aqui já rolou, agora eu vou só continuar desse outro lado. E prontinho, agora eu acho que já está tudo esfumadinho pra a gente poder finalizar esse olho. Olha, acho que ficou legal, né?
E aí, por último, o que eu vou fazer? Eu vou fazer só um pontinho de luz bem discreto aqui, bem pequenininho no cantinho interno. E aí, eu vou usar um outro pincel. Eu vou pegar esse aqui. Ou tenho... Vou pegar esse outro. Esse outro é menorzinho, é mais preciso. Esse aqui também... Vocês sabem que eu sou super fã dos pincéis Real Techniques, né? Eu tenho vários. Esse aqui é o 307, né? Que ele é ótimo pra fazer pontinho de luz assim. E aí, eu vou usar... Eu tô na dúvida se eu uso esse meio champanhe ou esse aqui. Eu vou usar esse aqui. Não, mas se bem que ele é muito escuro, né? Pra fazer pontinho de luz. Eu vou usar esse. Que ele é mais champanhe. Ele é bem brilhoso. E aí, vou fazer só aqui, olha, nesse cantinho. Pra dar uma iluminada. E acho que funcionou. Ele tem partículas de brilho até mais grossas. Essa sombra. Prontinho. Ai, eu estou amando essa make. Ficou muito boa. Agora sim, vamos para a máscara de cílios. Terminando então, só para mostrar para vocês que a Mothership foi um desejo de muitos anos. Eu acho que desde quando eu comecei mesmo a assistir esses vídeos de maquiagem. Confesso a vocês que eu achei que eu não ia ter nunca essa chance, porque eu não tinha coragem de comprar uma paleta de sombras tão cara. E eu achava que eu ia ficar só nos vídeos que eu assistia. E aí chegou a oportunidade e finalmente consegui aí adquirir a minha própria Mothership. Então, tá aqui. Obviamente, vou mantê-la na caixinha original e tentar protegê-la ao máximo de qualquer acidente ou manchinhas. Essa paleta, ela é especialíssima. E aí, gente, falando de máscara de cílios, a máscara de cílios que eu aí escutei muitas pessoas falando super bem dela, muitas coisas boas a respeito dela. Também é uma compra recente, é essa máscara de cílios aqui da Yves Saint Laurent, máscara preta, e não me arrependi. Também foi uma compra aí bem sucedida. Vou usar até o espelhinho também do blush da Yves Saint Laurent para fazer essa aplicação. O pincel, eu achei ele super confortável para fazer essa aplicação. Ele dá um alongamento bom aqui nos meus cílios. Eu achei que ele alonga mais do que preenche, mas o que é ok, porque como eu tenho cílios curtos, eu tenho que realmente fazer um esforço um pouco a mais para alongá-los. E se essa escovinha, né, o aplicador da máscara facilitar esse trabalho, melhor ainda. Olha só como de fato ele deu essa preenchida aqui, esse alongamento. Gente, olha a diferença do efeito dos meus cílios desse lado para esse que ainda tá sem. Incrível, né? Toda vez que eu aplico essa máscara eu fico também assim, sem acreditar no efeito que ela entrega. É maravilhosa essa máscara, né? Me conta aí se vocês têm também essa máscara. Se vocês também se impressionam com ela como eu me impressiono toda vez que eu uso. Se vocês preferem máscara que dá alongamento ou preenchimento, qual é a preferência de vocês? Eu prefiro alongamento. Eu gosto dos dois, né? Se eu puder ter os dois, ótimo. Mas entre um e o outro, eu daria preferência ao alongamento, porque, olha, dá um efeito maravilhoso, né? Nos olhos. Um olho sem máscara de cílio, gente, é completamente diferente. Eu acho que é um passo da maquiagem que você não pode deixar passar. Você não pode deixar de fora. Olha, é um acabamento que de fato faz diferença quando você aplica, né? Amei essa máscara, ela é maravilhosa. Enfim, gente, é isso. Terminamos aqui essa maquiagem de hoje com os produtinhos que eu sempre tive vontade de comprar desde quando eu comecei a me interessar por maquiagem, quando eu abri o meu canal. E
Vim aqui dividir com vocês, compartilhar com vocês que produtos são esses que finalmente hoje fazem parte da minha coleção. E agora eu quero ouvir de vocês, me contem aí qual é o produto que vocês têm aí na coleção de makes de vocês, que um dia vocês desejaram muito e que vocês conseguiram comprar. Espero que os desejos que vocês ainda tenham consigam ser realizados, não só em maquiagem, que Deus nos dê sempre muita saúde para continuarmos trabalhando e batalhando pelos nossos sonhos, independente de quais sejam, aproveitando esse tema aqui, que a gente traz o assunto maquiagem, mas que se aplica também para várias outras coisas. Todos nós temos vários anseios, vários desejos, e eu espero muito que todos vocês aí consigam alcançá-los, tá bom? Então, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o like se você ainda não deixou. E nos vemos no próximo domingo. Um beijo, fiquem com Deus, uma excelente semana para vocês. Até lá. Tchau!